ao longo desses 38 anos, o Senhor tem me chamado foi me chamando para muitas missões. E eu sou membro do Conselho Nacional da RCC Brasil, já coordenei a renovação no Brasil por 7 anos, e sou, junto com o Lucas, membro do Conselho Nacional e coordenadora nacional do CARES no Brasil. Kátia, o que é isso? É um organismo novo para a renovação carismática católica, foi implantado pelo Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, há 6 anos. CARES é uma sigla em inglês que significa Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica. Então, em cada país agora tem o CARES nacional. O conselho tem 24 membros das várias expressões que nasceram da renovação carismática católica. Os grupos de oração, o Vinícius é membro e tantos outros, escolas de evangelização, institutos religiosos. A renovação, gente, é uma mãe que gerou muitos filhos, viu? Muitos. Então o CARES é isso, ele congrega tudo que nasceu da renovação. Eu coordeno o CARES no Brasil e sou membro também do CARES Internacional. O escritório é lá em Roma, do CARES Internacional. Mas eu vim agora falar para vocês, eu quero começar esta fala com um sonho que eu tive essa noite aqui na casa paroquial. Eu sonhei com um lugar muito grande e com algumas cadeiras vazias. E o Senhor falava para mim em sonho: este lugar vai ficar abarrotado de pessoas de maneira que nem vai caber. Diga, Kátia, diga para eles que vai ficar lotado. Aí eu pensei, é o lugar do encontro. Então eu cheguei aqui, já encontrei um lugar lotado e tem muita gente ali fora para entrar. Porém, então, eu fui partilhar com o Lucas. Falei: Lucas, eu tive um sonho, nesse sonho o Senhor falava: esse lugar vai ficar lotado que não vai caber. Mas eu pensava aqui no lugar do encontro, mas no momento em que eu partilhava com o Lucas, o Senhor me revelou de fato que lugar era esse que ele estava falando. Impressionante, na hora que eu falava com o Lucas, o Senhor revela claramente. E o Senhor disse: eu estou falando dos grupos de oração da Bahia. O Senhor disse: eles ficarão tão lotados que não caberão. Toma posse dessa profecia do Senhor. Este momento em que vocês estão vivendo aqui, você inclusive pode mandar uma mensagem, não agora, depois, para as pessoas do seu grupo de oração que não puderam estar. Você vai dizer: olha, o nosso grupo de oração vai ficar tão lotado que não vai caber. A gente tem que tomar posse das profecias, porque quando a gente toma posse, elas se realizam. A partir deste congresso, no ano jubilar da igreja, no ano da esperança, o Senhor iniciará um novo tempo na RCC Bahia, amém? Um tempo de graça, um tempo de multiplicação para a glória do nome dele. E a primeira pregação deste congresso do ano jubilar tem como tema: quem nos separará do amor de Cristo? Olha que coisa linda. A gente já começa recordando. O tema geral do congresso é: pela virtude do Espírito Santo, porque esse é o ano da esperança, e a esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, amém? Por quem que ele foi derramado? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a gente já começa falando desse amor que jamais vai se separar de nós. Vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Romanos 8, versículos 31 a 39. Vamos ficar aí bastante atentos. Vamos proclamar juntos esta palavra maravilhosa, essa declaração de amor de Deus, do amor de Deus através de São Paulo. Amém?
Versículo 31, capítulo 8, Romanos. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, e eu acrescento, que nos ama. Pois estou persuadido, que é o mesmo que convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, e nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura, nada nos poderá apartar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aplauda a palavra de Deus. Essas são palavras do Senhor. Nada, diz São Paulo aos Romanos, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. Amados irmãos e irmãs em Cristo, da RCC Bahia, nós vivemos em um mundo marcado pela desesperança, pela tristeza, pela decepção e sobretudo pelo medo. Há muito medo no mundo de hoje, sim ou não? Muita desesperança, porque se nós ficarmos olhando ao nosso redor, é assim que nós vamos nos sentir. Muitas pessoas, como nunca, carregam doenças, lutos, feridas emocionais e espirituais. É assim que muitos chegam no seu grupo de oração? É assim no meu, toda segunda noite, grupo de oração Vida Nova. Quantos chegam feridos, machucados, sem nenhuma esperança? Mas há uma boa notícia que continua sempre atualizada. A gente hoje vive nesse mundo das redes sociais, onde as pessoas estão sempre procurando notícias novas. Nós que cremos em Deus, temos uma notícia que se atualiza sempre, sempre, sempre. E eu vou agora dar essa notícia para vocês. Deus ama você. Deus te ama. Essa é a melhor notícia. Me lembro como se fosse hoje, quando eu entrei pela primeira vez no grupo de oração há 38 anos atrás. Grupo de oração Rainha dos Apóstolos. Depois que eu casei, eu mudei de paróquia e mudei de grupo de oração, que é o Vida Nova, que eu participo hoje. Eu me lembro que eu já fiquei impactada quando eu entrei no grupo. Não conhecia, fui convidada por uma amiga. Eu e minha mãe fomos juntas. E então, as pessoas que estavam na porta disseram: Jesus te ama. Aquilo impactou a minha vida, amados, porque eu nunca tinha ouvido isso antes. Jesus te ama. E eu queria aqui fazer um parêntese e chamar a atenção, porque à medida em que o tempo vai passando, a gente vai se acostumando com isso, de tal maneira que quando a gente entra, tem os irmãos da acolhida, que é um ministério impressionante, porque eu digo para vocês que a primeira vez, quando a pessoa disse, olhando nos meus olhos, Jesus te ama, o meu coração se encheu do amor de Deus. E
E a gente, depois de anos de grupo, a gente entra, o irmão fala, Jesus te ama, Kátia, e a gente vai passando e dá um sorrisinho e vai embora. Isso não é qualquer notícia. Todas as vezes que a gente ouvir Deus ama você, é motivo de festa no interior e festa no céu. Não é qualquer coisa, porque para a gente ouvir Jesus te ama, Ele teve que subir na cruz para a gente ouvir isso. Então não é qualquer coisa. A partir de hoje, lembre, quando você entrar no grupo, que a pessoa te falar Jesus te ama, dê um abraço apertado nessa pessoa, porque você vai ser Jesus para ela e ela vai ser Jesus para você. Ali a pessoa pode ser já tocada por Jesus. Fala para a pessoa então que está do seu lado, Jesus te ama. Deus ama você. Deus ama muito, muito você. E melhor ainda, amados, melhor ainda, é que esse amor, ele é incondicional. Não é isso que a gente aprende no grupo de oração, no seminário, a gente prega? Ele é incondicional, que quer dizer, não impõe nenhuma condição. Ele é irrevogável. Ou seja, ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Podem tirar tudo de nós, mas isso não. Esse amor, ele é nosso, propriedade nossa, adquirida por Jesus. Deus nos ama infinitamente, é irrevogável. Ninguém vai tirar isso de nós, jamais. Quem experimenta o amor de Deus não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Coloca a mão no seu coração agora e diz: Deus me ama. Deus me ama. Amado, se você chegou aqui hoje com um cansaço enorme das lutas que você tem travado na sua vida, das tribulações pelas quais você tem passado, sejam elas quais forem, Deus quer hoje dizer: eu estou com você. Eu estou com você, estarei até o final dos tempos, porque eu te amo. Eu te amo. Jesus quer que neste início de congresso a gente entenda o que a gente veio fazer aqui. Nós viemos ouvir muitas coisas, mas o Senhor fala no meu coração agora uma coisa muito forte. Nós viemos descansar nele. Nós iremos descansar em Deus neste congresso, amados. Vocês sairão daqui revigorados, descansados em Deus, amém? Esse amor, vocês sabem, não depende das circunstâncias da vida. Ainda que você esteja subindo o calvário da sua vida neste momento, vivendo enfermidades, perdas, este amor é absoluto. São Paulo disse aqui na palavra que a gente acabou de proclamar: nada vai nos separar do amor de Deus. A maior e melhor notícia que podemos ouvir é transmitir esta. Você ouve hoje para você continuar transmitindo: Deus te ama. E quantas pessoas, ao ouvirem esta mensagem, essa boa notícia, às vezes é uma reação de revolta, mas ali começa o trabalho de Deus. Ali começa o nosso trabalho da cura das feridas, em primeiro lugar das nossas, e depois instrumentos para curarmos outras feridas. Lembrei tanto de Carlo Acutis neste momento que eu falava para vocês agora, tanto. Esse jovem que se sentia tão amado e que disse tantas coisas lindas, mas uma das mais lindas que eu ouvi de Carlo Acutis foi: mas morro feliz, porque passei a minha vida inteira, a minha existência inteira, foi uma existência de 15 anos, somente fazendo coisas que agradam a Deus. Isso é fantástico. Quando eu ouvi isso, eu comecei a me perguntar: eu tenho feito isso? Porque Deus, nesse ciclo de amor por cada um de nós, Ele está nos chamando
a fazer coisas que agradam a Ele, porque Ele sempre agrada a nós. Deus sempre nos agrada. Escutem isso, amados. Sempre nos agrada. Nós não estamos fazendo nenhum favor ao Senhor, porque quando a gente o ama dessa mesma maneira, nós estamos agradando aquele que nos agrada o tempo inteiro. Agradar a Deus é não só amá-lo em retorno, mas é também fazer as coisas que agradam a Ele. São Paulo, depois de anunciar a ação redentora de Cristo, ele faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E depois ele vai enumerando aquilo que poderia nos separar do amor de Cristo. Nós lemos sobre isso: tribulação, angústia. Quem está sofrendo tribulação neste momento? Quem está sofrendo perseguição, seja no trabalho, seja na família, na missão? A fome, a nudez, o perigo, a espada e a morte, a vida, o presente da nossa vida, o futuro, nada vai nos separar do amor de Deus. Isso é lindo, gente. É lindo. Deus não me ama mais, porque minha vida entrou num processo terrível, uma tribulação depois da outra. Quando isso acontecer, faça um exame de consciência. Será que foi Deus que se apartou de nós? Ou fomos nós que nos apartamos dele? Porque o lugar de Deus, meu irmão e minha irmã, é esse. Ele nunca sai desse lugar. Que lugar é esse, Kátia? Amor. Amor, amor. A essência de Deus é amor. Ele permanece aqui para nós, sempre, de braços abertos. Nós é que damos uma fugidinha, vamos para a esquerda, vamos para a direita, vamos nos afastando e a gente diz: Deus esqueceu de mim. Isso você jamais poderá dizer, entende? Jamais. Porque Deus me ama sempre. Faça um exame de consciência, se é Ele ou se é você. Na sua tribulação, você tem clamado a Ele, você tem se ajoelhado diante dEle, você tem dito para Ele: Senhor, não dá mais, estou perdendo as minhas forças. E quando você faz isso, Ele derrama sobre você o Espírito Santo, que é o amor dele derramado sobre nós. O Espírito Santo, que é a força do alto, e você levanta e você continua caminhando nessa estrada, olhando para Ele. E sabe qual é o final dessa estrada que você hoje caminha? Se você caminha com Ele todos os dias, sabe onde essa estrada vai levar? Na vitória de Jesus na sua vida. Amém? Se você quer realmente vencer tudo o que você tem para vencer na sua vida hoje, não tire os olhos do Senhor. Uma vez um sacerdote me disse isso: você tem que ficar com os olhos em Jesus. Todos os seus desafios que você está enfrentando hoje, olhos em Jesus. Se os seus olhos estiverem em Jesus, você vai chegar lá vitoriosa. Mas se você olhar para um lado e para o outro, e quiser desistir deste momento de provação, você não chegará à vitória. Olhos fixos em Jesus. Amém? A prova suprema, vocês sabem qual foi. Qual foi a prova suprema desse amor de Deus? Está aqui. A cruz, o Calvário, por cada um de nós. Aqui está a prova definitiva. Vocês têm um crucifixo na casa de vocês? Levanta a mão quem tem. Pode ser que vocês tenham mais de um, até o crucifixo do nosso terço. Amados, eu fui adquirindo um hábito ao longo desses últimos anos. Todos os dias olhar para a cruz que tem na parede da sua casa, que seja no seu bolso, e você dizer: obrigada, Jesus. Todos os dias olhar para o crucifixo e dizer: obrigada, Jesus. Porque isso não é qualquer coisa. Antes de sair de casa, olha para o crucifixo e diz: obrigada, Jesus.
A gente tem que lembrar desse sacrifício todos os dias, porque o objetivo desse sacrifício foi o quê? Salvação, libertação, esperança, vitória. Deus nos ama demais e Ele quer que sejamos felizes mesmo na tribulação. Ele quer que sejamos felizes. Então você vai dizer para quem está do seu lado: Deus quer que você seja feliz. Mas Kátia, diante da situação, parece que a minha situação não tem saída, hein, Kátia? Nós cantamos o que aqui agora há pouco? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama. Você está aqui, esse é o maior milagre. É o amor de Deus por mim e por você. Amém? O catecismo confirma no número 604. Ao entregar seu Filho pelos nossos pecados, Deus manifesta que o seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente que antecede qualquer mérito nosso. Deus não nos ama porque a gente o serve todos os finais de semana de nossas vidas praticamente. Não é por isso, é porque Ele nos ama pelo que nós somos. E nós somos o que, gente? Filhos amados e filhas amadas. Isso para mim é um tesouro, maior do que qualquer tesouro que eu poderia ter na minha vida. O meu tesouro, a minha herança é o amor de Deus. É o amor de Deus. Essa é a minha maior herança. E as pessoas às vezes perguntam para a gente: como é que vocês podem estar em paz diante da situação que vocês estão vivendo? Alguém já perguntou isso para vocês? Gente, é sobrenatural. Não sabemos explicar. É sobrenatural, mas lá dentro tem uma esperança gerada por esse amor tão grande, que a gente tem certeza absoluta de que tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Se você está vivendo hoje algo que para você parece impossível, eu quero dizer, vai passar. Vai ficar tudo bem. Porque Deus é amor. Deus é misericórdia. Vai passar. Você vai ver a glória de Deus nessa tribulação. Deus não apenas disse que nos amava, mas Ele demonstrou isso. O amor dele tem rosto, tem gesto, tem sangue derramado. É um amor que se entrega até as últimas consequências. Aqui está o rosto do amor de Deus, Jesus, seu próprio Filho. Mas o inimigo, ele usa de algumas artimanhas para nos separar deste amor. O Senhor está me revelando uma coisa muito forte agora. Tudo que Ele revelar aqui eu vou falar para vocês. O Senhor está com muita pressa. O Senhor está me revelando agora fortemente que tem pessoas que estão sendo tentadas. Nós aqui que estamos no caminho, tentados por decepções com pessoas, eu digo da própria missão, ou pessoas muito próximas, tentados a pensar que nada disso vale a pena. Não, o Senhor me revelou isso agora. Vale a pena, porque o Senhor da nossa missão e do nosso serviço é Jesus. É Jesus. E eu queria dizer para vocês nesta manhã: não desistam. Por favor, não desistam jamais. Caminhem com humildade, com silêncio, com paciência. A vitória de Deus vai chegar. Ela vai chegar. Não queira resolver com as suas próprias mãos, com o seu jeito. É com o jeito de Deus.
é na intimidade com Ele, é com o joelho dobrado, você vai ver a vitória de Jesus. Porque isso é a artimanha do inimigo, para que os nossos grupos não sejam como esse sonho que foi profético para a Bahia. Não, nós não vamos permitir isso, amém? Frei Elias Vela, exorcista, ele esteve na Bahia. Quem esteve no encontro que Frei Elias Vela esteve em Jequié? Glória a Deus, eu estive traduzindo o Frei. Frei morreu tem 2 anos de câncer, mas ele veio ao Brasil durante 14 anos. E ele costumava dizer uma coisa muito interessante. Para quem não conheceu Frei Elias Vela, ele era da ilha de Malta, um país no mar Mediterrâneo, na Europa, e ele era exorcista. Escreveu vários livros, vale a pena vocês conhecerem. Muitos foram publicados aqui no Brasil, livros de muita sabedoria sobre cura, libertação e tantas coisas. E o Frei Elias dizia que quando a gente deixa essas coisas entrarem no nosso coração, a mágoa, a decepção, o ressentimento, a gente vai abrindo janelas na nossa alma. E por uma dessas janelas o inimigo vai entrar. Cada vez que eu perdoo, cada vez que eu silencio, cada vez que eu coloco o meu problema e a minha situação nas mãos de quem pode resolvê-la, que é Jesus, eu estou fechando uma janelinha da minha alma. E o inimigo nunca terá por onde entrar. Amém? Está tudo fechado para ele. Pensem nisso. O inimigo sabe que nos reconhecemos profundamente amados por Deus, sim ou não? Ficamos livres de suas ciladas. É isso que o Frei falava. Por isso ele trabalha dia e noite, para nos fazer duvidar de Deus, duvidar do amor de Deus de maneira especial. Se me reconheço amado por Deus, primeiro lugar, primeiro ponto, se eu me reconheço amado por Deus, amada por Deus, eu vou buscar o quê? A intimidade com Ele, porque eu quero estar com o meu amado. Quem é casado, namora, é noivo, mãos para o alto. A gente não quer estar sempre com o nosso amado? Aqui, que Deus nos concedeu. Quanto mais o nosso amado do céu, quanto mais o nosso Deus amado. Então, intimidade com Ele, oração. Aí, eu estou sentindo uma aridez tão grande. Deixa o seu amado te amar. Experimente esse amor de Deus. Gente, uma das coisas mais lindas que a renovação me deu, um dos presentes mais lindos que a renovação carismática me deu, foi a certeza da presença real de Jesus na minha vida. Eu fui batizada no Espírito no primeiro dia em que eu pisei no grupo de oração. E eu disse para minha mãe: mãe, sempre fui católica praticante, minha família, mas eu queria mais de Deus. E quando eu saí daquele grupo de oração, eu disse: mãe, era isso que eu queria, era isso que eu buscava. O que eu estava buscando? Uma experiência profunda do amor de Deus. E isso eu tive há 38 anos atrás, primeira vez que eu pisei num grupo de oração. E esse amor de Deus me revelou algo que para mim é preciosíssimo. Eu disse que a renovação me deu. Jesus vive. Jesus vive. Eu fiz a experiência do Jesus que está vivo. Esse Jesus vive. Fala também para a pessoa que está do seu lado: Jesus vive. Ele vive. Gente, isso para mim mudou a minha vida. Não é um Deus que está lá, eu estou aqui, Ele está aqui. E Ele caminha de mãos dadas comigo onde quer que eu vá. E se eu tenho essa consciência, gente, atenção, isso é muito importante. Se eu tenho essa consciência, tudo muda. Eu tive escola de idiomas por 22 anos. Bem pertinho da minha casa era a escola, do prédio onde eu moro, lá em Vitória. 3 minutos a pé. E naquele dia, há alguns anos atrás, eu saí da escola 9 da noite. Passei o dia lá, trabalhando, dando aulas. E eu sempre sinto muita saudade de Deus. Vocês sentem saudade de Deus?
Tem dias que ela aperta mais. E naquele dia, quando eu saí da escola, eu estava com tanta saudade dele, mas tanta saudade. Vontade de falar com ele, sabe? E aí eu desci as escadas da casa onde era a escola. E aí quando eu fui atravessar a rua para pegar a minha rua, eu comecei a dizer para ele, no meu coração, é claro, eu falei: Jesus, eu estou com tanta saudade de ti, tanta saudade. Ai, que saudade. Eu comecei a falar. Gente, em um segundo, eu senti uma presença fortíssima de alguém que caminhava comigo um pouquinho mais atrás, mas tinha ali uma pessoa caminhando comigo, e de repente eu senti no meu coração fortemente ele dizendo: mas eu te amo muito, eu tenho muita saudade de você também. Eu falei: Jesus, eu te amo muito mais. Ele disse: mas eu amo você ainda muito mais. E nós começamos a conversar. Eu te amo, ele dizia: eu te amo, e eu te amo, e ele te ama, e ele dizia: eu te amo, até chegar nas escadas do meu prédio. Quando eu comecei a subir as escadas, então aquela presença se foi. Eu entrei dentro de casa, gente, eu era assim, amor de Deus da cabeça aos pés. Cheguei numa alegria, parecia que eu não tinha trabalhado o dia inteiro, cheia do amor de Deus. Jesus vive, amados. Nós temos que buscar essa intimidade com Ele todos os dias, falar com Ele, porque Ele se manifesta. Se me reconheço amado, eu tenho forças para recomeçar. Se me reconheço amado, busco corresponder a esse amor vivendo em santidade. Carla Cutis: morro feliz porque passei todos os dias da minha existência somente fazendo coisas que agradam a Deus. Isso é um amor incondicional por Deus. Santo Agostinho dizia: Deus ama cada um como se não houvesse outro a quem amar. Ou seja, Ele te ama de forma individual, pessoal. Gente, isso deveria dar a cada um de nós uma alegria, sabe? Um orgulho no bom sentido. Deus me ama. Deus me ama. Oferecer a nossa vida. Deus não impõe condições. As dimensões do amor de Deus, a gente já falou de algumas, mas eu vou só recordar agora. Ele não impõe condições para nós. O amor dele é incondicional. Ele ama e pronto. O Senhor ama e pronto, como uma mãe ama os seus filhos. Amém? É um amor pessoal. Ele não ama a humanidade em massa. Ele ama você. Ele antecipou o seu ministério em Caná por amor, por puro amor. O amor de Deus é misericordioso. Nos recorda o profeta Oséias: Israel era ainda criança e eu já o amava. Eu ensinava Efraim a andar, tomava-o nos meus braços. Deus é um pai que ama com o amor de pai. Por isso, gente, Ele nos corrige, Ele nos sustenta, Ele nos dá conselho, Ele torce por cada um de nós. Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso provedor e Ele é o nosso encorajador. É demais isso, sim ou não? Sim. Nós temos tudo, gente. Nós temos o maior tesouro, que é o amor de Deus por cada um de nós. Kátia, eu queria tanto experimentar este amor. Você gostaria? Nós vamos rezar aqui. Mas é só você dizer para Ele: Jesus, eu quero tanto experimentar o Teu amor. Senhor, eu quero tanto. Gente, não tardará um segundo a você experimentar em abundância esse amor de Deus. E é tão bonito, porque quando a gente começa a viver essa dimensão, é exatamente o que São Paulo disse: já não sou eu que vivo, mas é... Então ele começa a conduzir a nossa vida de tal maneira que a gente passa a ser um com Ele, e Ele um conosco. É uma vida única. Vocês experimentam isso?
Eu teria muitos testemunhos, mas nós não temos tempo para muitos testemunhos. Mas eu quero dar um para vocês que é muito recente. No dia do final de semana do Dia dos Pais, que foi 9 e 10 de agosto, eu não estava no Brasil. Eu não passei esse dia com meu pai. Eu vou contar para vocês por quê. Amados, é uma convivência no meio desse amor de Deus, com esse amor, que a gente passa de fato a viver uma vida sobrenatural. A renovação carismática, ela nos dá essa graça pelo batismo no Espírito Santo. Então, eu estava em abril, em Roma. Nós tivemos em Roma, em abril, o primeiro encontro mundial para grupos de oração, promovido pelo Caris Internacional, que é esse organismo da renovação carismática. Foi um encontro maravilhoso de irmãos de grupos de oração do mundo inteiro. Lá em Roma, eu recebi um convite para pregar em Assunção, no Paraguai, para a liderança da Arquidiocese do Paraguai. Então, eu disse para a pessoa que me convidou: eu não estou no Brasil, mas eu chego na terça. Isso era uma sexta-feira. Eu chego na terça-feira e aí eu vou olhar minha agenda. Mas eu imaginei, certamente eu não tenho mais essa data, porque a agenda já está completa até o final do ano. Então, amados, cheguei. Na terça de manhã ela já passou mensagem. Eu falei: nossa, acabei de chegar. Mas à noite eu disse: eu vou olhar e te respondo. Eu olhei. A data do convite era 9 e 10. Estava livre. Eu falei: nossa. Mas de repente já me veio a consciência. Por quê? Porque dia 10, segundo domingo de agosto, é o dia dos pais. Que forte isso. Vão entendendo o que eu vou contar para vocês. Então eu disse, a terça-noite, falei: bom, Dia dos Pais não. Meu pai agora, dia 24 de setembro, faz 92 anos. E a gente fica pensando: eu tenho que estar com meu pai. Papai já vai fazer 92, eu tenho que estar com ele o máximo. Enfim, a gente não sabe de nada, né, do nosso futuro. Mas eu falei: eu tenho que estar com meu pai. Porque minha prática sempre foi Dia das Mães, Dia dos Pais. Aqui no Brasil não se faz nada, amém? É assim? Nenhum encontro, correto? Porém, tem um detalhe: em toda a América, desde o Canadá até a Argentina, tirando o Brasil, o Dia dos Pais é no terceiro domingo de junho. No nosso continente americano, só o Brasil que tem Dia dos Pais em agosto. Portanto, então eu lembrei, eu falei: claro, eles me convidaram para fazer o encontro, porque o Dia dos Pais deles já foi em junho, certo? Então amanhã de manhã, quarta-feira, eu vou ligar para ela dizendo que eu não posso, é Dia dos Pais. Acordei, como sempre, antes de sair do quarto, já peço o batismo no Espírito Santo. Todos os dias faço as primeiras orações do dia. E pensei: vou ligar para ela por volta das 10 da manhã. Quando eu sentei na cama, o Senhor me falou, gente, claramente: converse primeiro com seu pai. Aquilo me impactou, sabe? O Espírito Santo na hora veio e disse: converse primeiro com seu pai. Falei: nossa. Falei: tudo bem, Senhor. 5:30 da tarde da quarta-feira eu fui na casa dos meus pais. Estava meu pai e minha mãe na sala. Minha mãe vai fazer 90 agora em outubro, gente. Todos os dois, graças a Deus, estão caminhando bem. Glória a Deus. E são nossos intercessores, eu digo, porque eles estão lá intercedendo por nós agora. Sempre intercedendo por todas as missões. Amém? Começo a contar a história, então, para o meu pai e para minha mãe. Fiz, então, toda a contextualização. Lá não é Dia dos Pais, etc, etc. Eu falei: pai, o Senhor pediu que eu conversasse com o Senhor da terra, né? Jesus pediu que eu conversasse com o Senhor. Mas, pai, eu não quero que o Senhor me permita ir no Dia dos Pais, porque o Senhor não quer me dizer não, ou dizer não para Deus. Pai, eu quero que o Senhor seja sincero. Se o Senhor quiser que eu fique, eu vou ficar, porque Deus pediu para eu falar com o Senhor. E meu pai ficou em silêncio 2 minutos e disse: minha filha, a palavra de Deus diz que nós temos que deixar pai, mãe, irmão e irmã
para servir a Ele. Filha, o seu lugar no Dia dos Pais não é comigo, porque você está sempre comigo. O Dia dos Pais é todo dia. O seu lugar é lá no Paraguai. Vai para Assunção, vai falar do Senhor para eles. Amém? E eu fui, e foi uma das experiências mais lindas da minha vida, assim como está sendo aqui. Amados, Deus Pai foi uma experiência tão linda, porque Deus Pai falou comigo face a face através do meu Pai. Entenderam? É um amor tão grande que não pode ter um retorno menor. É um amor tão grande que Ele tem por nós, que eu não tenho direito de decidir nada sobre a minha vida. Quem decide é Ele. Entenderam? Quem decide é Ele. Mas aí eu vou contar uma coisinha linda, como Deus é maravilhoso, como Ele nos ama. Na véspera de eu ir para o Paraguai, Padre Marcelo Rossi é nosso afilhado espiritual, meu afilhado do meu esposo, né? Então a gente fala com frequência. A gente faz um programa com ele na segunda-feira à noite na Rede Vida. Quem quiser acompanhar, ele tem um programa chamado Batismo de Fogo, e a gente grava um quadro de 4 minutos sobre a palavra de Deus, eu e Sérgio, toda segunda noite, tá bom? O nosso quadro é por volta de 9h40 da noite. Então a gente fala sempre. E ele me ligou na véspera de eu viajar, e eu expliquei que eu ia, expliquei o que o meu pai me disse. Ele ficou tão tocado com a atitude do meu pai, ele ficou tão emocionado que ele disse: olha, você vai para o Paraguai, mas eu quero dar um presente ao seu pai. No Dia dos Pais, vou fazer uma surpresa para ele. Sérgio, meu esposo, ficaria em Vitória, mas almoçaria com meu pai. Então ele disse: fala para Sérgio me mandar uma mensagem, que na hora do almoço eu vou ligar de surpresa para o seu pai, vou fazer uma oração por ele, e você, o amor de Deus, se Deus me permitir, para ele. Foi assim, aconteceu na hora do almoço. Telefone toca, Padre Marcelo fez uma oração para ele linda, e o meu pai, que ama o Padre Marcelo, Sérgio disse que ficou com um sorriso daqui até aqui, porque experimentou o amor de Deus pelo Padre Marcelo Rossi. Percebem? Deus nos ama tanto, gente, mas tanto. Vai, filha, vai me servir no Paraguai, porque eu dou conta aqui de derramar o meu amor no coração do seu pai. Entenderam? Amar a Deus com um amor de desprendimento total, de entrega total, porque a entrega dele não foi nada menos, nada mais que total por cada um de nós. Esse amor de Deus gera esperança, não apenas nos consola, gera esperança. O que é a esperança? Olha que lindo, gente. Esperança é uma abertura espiritual para confiar em Deus, acreditar que algo bom acontecerá, porque o Senhor está conosco e Ele vai estar sempre conosco. Amém? Porque o amor de Deus é maravilhoso. Vamos cantar, quem começou já aí, pelo menos com o tempo que eu tenho de renovação, ou depois, tem uma música que fala muito bem disso, né? O amor de Deus é maravilhoso. Vocês, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, bem grande é o amor de Deus. Só que depois de um tempo de caminho, eu queria dizer para vocês, servos e servas, para concluir esta primeira pregação, que fala que nada vai nos separar do amor de Deus, nós temos que dar um passo a mais. Nesse congresso, vocês estão sendo chamados a dar um passo a mais. Kátia, que passo é esse? Um amor de entrega. Um amor que entrega tudo, como Ele entregou tudo. Para dizer,
Eu amo vocês, meus filhos e minhas filhas. Agora é outro passo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O próprio São Paulo, que disse que nada vai nos separar do amor de Deus, diz agora: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive. Não que Deus esteja nos cobrando dar um passo a mais, mas é para o nosso bem nos aprofundarmos neste amor, darmos a nossa vida por Ele. Chegou a nossa hora. Eu queria ficar com meu pai, mas Deus disse através do meu pai: vai, filha, o seu lugar é lá. Amém? É esse amor de entrega, esse amor que se abandona. Claro que no Dia dos Pais eu lembrei do meu pai, claro que eu tinha vontade de estar com meu pai, mas o amor de Deus, como diz a palavra, nos constrange, ou seja, nos atrai, nos chama, nos envia. E Ele está fazendo isso com vocês neste congresso. Mergulhe no amor de Deus e não tenha medo do plano que Deus tem para você. Deus que te ama quer hoje que você seja um instrumento dele para espalhar este amor para o mundo. Eu não posso olhar para as guerras que estão acontecendo, Ucrânia, Israel, Gaza, Rússia e tudo mais que está acontecendo, violência, morte. Eu não posso olhar para isso. Isso é realidade? É fugir da realidade? Não é. É acreditar que há esperança para o mundo. Eu jamais digo: o mundo está perdido. Nós, cristãos, batizados no Espírito, não podemos dizer isso. Nós não somos mensageiros da desesperança. Nós somos mensageiros da esperança e do amor de Deus. Nós temos que dizer: o mundo está perdido? Não. Tem esperança para o mundo. E a esperança tem nome. E o nome da esperança é Jesus. Fica de pé se você crê nisso. E se você se coloca à disposição dele. Você se coloca hoje à disposição de ser um instrumento do amor de Deus, onde quer que você vá. Ser mensageiro da esperança e não da tragédia, da desesperança. Todos os dias você tem que olhar para essa cruz e dizer: obrigada, Jesus, eu te amo. Olha para ele agora na cruz e diz: obrigada, Jesus, eu te amo. Põe mais uma vez a mão no seu coração. Jesus me ama. Deus me ama. Eu sou amado. Eu sou amada. E sabe o que Deus tem para você? Sabe o que? A alegria, a felicidade. Ele tem planos enormes para você, sabia? Minha irmã, você que está nessa direção que eu estou apontando, com a camiseta do congresso, a azul, RCC Bahia, levanta sua mão, estou falando para você. Isso, qual é o seu nome? Rosilva. Isso? Vitória, gente, eu entendi completo. O nome da minha cidade? Não, é Rosilma mesmo que eu estou falando ali. Ali, ó, de azul. Rosilma, Jesus pediu para dizer para você. Eu não escolhi aleatoriamente. O Senhor pediu para dizer: Ele tem planos para a sua vida, Rosilma. Amém? Não desista. Ele te quer muito feliz. Seja Jesus agora e diga: Jesus te quer muito feliz. Diga para essa pessoa: Ele te quer feliz. Ele tem planos para a sua vida. Mas parece tão impossível. Não vai ser não, minha irmã. Não vai ser impossível. Ele vai realizar milagres, porque Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do impossível. Ele nos ama e nos quer felizes. E diz para essa pessoa: eu te amo em Jesus. Eu te amo em Jesus. E eu amo vocês, irmãos da RCC Bahia, em Jesus.
muito. Vamos cantar essa canção e começar este congresso que já começou com muita alegria, com muita certeza de que o Senhor é por nós. E se Ele é por nós, nada nem ninguém vai nos derrubar, nada, nada. Cantemos essa canção com muita alegria. Deus te deu, não é indiferente a sua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a sua dor. Deus te entende, o que Ele quer? Quer te envolver de amor. E mais o que Ele quer? Ele quer te fazer feliz. Planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, que Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. O Senhor, neste momento, está libertando muitas pessoas de tristeza. Deus está libertando a muitos de tristeza. Deus te cura e te liberta nessa manhã da desconfiança, da tristeza, da prostração, do desânimo. Ele te quer feliz porque Ele te ama. Pega essa pessoa, dá uma sacudida. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Amém. E canta pra ela agora. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti. Basta confiar, saber esperar, Ele agirá. Ele quer te fazer agora, eles são os mensageiros do meu amor. Eles são os mensageiros do meu amor. Você já sai daqui com a primeira missão que Deus está te dando e vai te dar outras ao longo do congresso. Eu sou um mensageiro do amor de Deus. Diga. E o mensageiro do amor de Deus, a primeira coisa que ele diz é: Jesus. Eu vou contar 1, 2, 3 e vocês vão falar essa mensagem. Jesus te ama, para a Bahia inteira ouvir daqui de Santo Antônio de Jesus. 1, 2, 3. Jesus